Agora vamos falar um pouquinho sobre a diáspora grega. Declínio dos dórios. No século XV a.C., a civilização micênica começou a entrar em decadência. Isso aconteceu porque ocorreram várias catástrofes naturais, grandes migrações e alguns conflitos internos também. Bom, isso permitiu com que essa região ela fosse invadida por outros povos. E um povo que invadiu a cidade de Micinas foi os dórios. A invasão dória praticamente trouxe algumas inovações. A cidade de Micinas, quando foi invadida, ela ficou completamente destruída. Os palácios foram saqueados e as técnicas artesanais e comércio praticamente desapareceram. Porém, eles trouxeram uma inovação para eles. Eles trouxeram a técnica da metalurgia do ferro. Então, o povo ele acabou adequando ao derretimento do ferro, que era bem mais resistente do que o bronze. Na verdade, o povo de Micinas só conhecia o derretimento do bronze. Nós já conhecíamos essa palavra, né? Diáspora. No capítulo anterior, nós vimos a diáspora judaica, que tratava de quando os judeus fugiram da sua terra devido ao ataque de outros povos. Diáspora significa dispersão, significa fuga. Lembra disso? A diáspora grega, dispersão ou fuga dos gregos. Quem não conseguiu fugir da invasão dória acabou se tornando escravos daquele povo. Já os que fugiram partiram para a Ásia Menor, do outro lado do Egeu. Só para você ter uma noção, aí está o mapa. Os gregos que fugiram, eles começaram a viver de uma maneira diferente. Eles começaram a criar pequenas comunidades, ou seja, não havia divisão social. Criavam gado, praticavam agricultura de subsistência apenas para o consumo próprio. E as pessoas faziam parte de um clã. Um clã quer dizer que é uma família. Eles acreditavam que eles eram descendentes de um ser mitológico e que era isso que unia essa família. Bom, como a gente já conhece, o termo comunidade quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. Essas cidades também passaram a ser conhecidas como gênios. O líder do clã normalmente era o homem mais velho, e essa liderança foi passada de pai para filho. Portanto, é uma sociedade patriarcal, pois são comandados por homens. Os gênios, eles são formados por familiares, escravos, parentes e hóspedes. Bom, essa situação só durou, na verdade, por 200 anos. Algumas rivalidades começaram a acontecer entre os gênios. Bom, o crescimento da população, o uso das técnicas agrícolas rudimentares, a falta de área de cultivo, acabou criando uma rivalidade. A falta de terras fez com que as melhores terras ficassem das pessoas que estavam próximas do chefe dos clãs, que também eram conhecidos como eupátridas. E isso causou uma grande desigualdade social. Os eupátridas também são conhecidos como pessoas bem-nascidas, então só tinha boas terras as pessoas que eram próximas dos patriarcas, que eram os biopátridas. Ilíada e Odisseia. Documentos históricos, vamos ver um pouquinho sobre duas obras literárias da Grécia, que pode falar um pouquinho sobre os costumes daquele povo. Homero, o escritor de Ilíada e Odisseia, era um homem pobre, cego, e escreveu no século IX a.C. essas duas obras consideradas importantíssimas na literatura grega. Essas narrativas elas foram utilizadas pelos historiadores e são utilizadas até o dia de hoje, para entender um pouco mais sobre os costumes do povo grego. Ilíada. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Gregos e troianos se enfrentaram por anos em uma guerra iniciada devido ao rapto de Helena. Helena era uma das mulheres mais lindas, que era casada com Menelau, e Menelau era o rei de Esparta. Menelau ele tinha um irmão chamado Agamenon, e Agamenon praticamente organizou um exército para ajudar a raptar Helena. Helena, na verdade, havia sido raptado pelo filho do rei de Troia, Paris. A história gira toda em torno de uma intervenção dos deuses, porque Aquiles, que é um dos guerreiros de Troia, ele é contrariado. Odisseia. Conta a história de Ulisses,
Ulisses foi um guerreiro que lutou na Guerra de Troia, e também sua volta para casa, para a ilha de Ítaca. Esse retorno durou cerca de 10 anos. Na narrativa, ela inicia com o fim da Guerra de Troia, onde os troianos utilizam um cavalo de madeira como símbolo de acordo de paz. Mas, na verdade, dentro do cavalo havia vários gregos, apenas esperando o dia ir embora para poder sair de dentro do cavalo e abrir os portões para seus companheiros invadirem Troia. Bom, por muito tempo os historiadores questionaram se essa guerra realmente aconteceu. Alguns vestígios comprovam a existência de Troia, e acredita-se que Troia está na Turquia. As histórias de Homero são tão importantes que ela praticamente marca uma fase da transição histórica, o início da Antiguidade Clássica, que só acabou lá na queda de Roma. As primeiras polis. Mesmo com todo desentendimento, alguns clãs se uniram e começaram a criar cidades no alto das colinas, cercado com muralhas de madeira, e essas cidades se chamavam polis. Bom, a polis é uma cidade-estado, mas a polis tinha algumas características diferentes de uma cidade-estado comum. Na polis, todos eram considerados cidadãos. Tinha direito de intervir nas decisões importantes e praticar a cidadania. Mas para ser cidadão não podia ser qualquer pessoa. Havia algumas condições. Não poderia ser estrangeiro, não poderia ser mulher, não poderia ser escravo. Só praticava a cidadania que os homens adultos e livres. E os pobres? Bom, as pessoas mais pobres acabaram ficando com as terras inférteis e muitos deles partiram para outras regiões, criando suas colônias. Então, no mapa, como vocês podem perceber, esses pontos mais escuros são as metrópoles, que são as cidades que foram construídas pelos povos gregos depois da diáspora. E as pessoas que foram viver nessas cidades, que participou da construção dessas cidades, insatisfeitas porque ficaram com as terras mais inférteis, começaram a criar suas colônias, que são esses pontinhos brancos aí no seu mapa. As colônias também se chamavam Magna Grécia. A organização da polis. Nos primeiros tempos, a polis era apenas uma acrópole, ou seja, era uma cidade fortificada erguida no alto da colina. A acrópole, praticamente, é um centro religioso onde ficavam os templos dos deuses protetores e também o palácio real. Depois, essas cidades elas começaram a se desenvolver. Foi para a parte mais baixa da colina e a população começou a se concentrar no local. Lá foram construídos os anfiteatros, os ginásios, as oficinas, as moradias. Enquanto em Micenas a vida social girava em torno do palácio, na polis a vida social gira toda em torno da ágora. Afinal, é lá que está o movimento. A ágora. A ágora, na verdade, é um espaço público, uma grande praça. É lá onde ocorriam as feiras, os festivais de poesia, as discussões, os julgamentos. A cidade, praticamente, ela é formada por duas partes. Uma parte que nós chamamos de haste, que é por dentro de todo o muro. Dentro da haste, nós temos o ponto mais alto, que é a nossa ágora, e a parte mais baixa, que está dentro, que é a nossa acrópole. E na parte externa, nós vamos ter os locais onde viviam os camponeses, que é o que nós chamamos de cora, é a parte de fora da cidade, por fora dos muros. Deuses gregos. Bom, agora chegou a vez dos deuses, né? Os gregos, eles são politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Bom, o mais importante deles é Zeus. Ele é o deus do trovão, casado com Hera, a deusa da maternidade e do casamento. Haviam vários deuses. Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefésio, Hératas, Hermes, Hestia, vários deuses. Porém, esses deuses tinham características semelhantes aos humanos. Eles sentiam ciúmes, raiva, amor, inveja. Eles costumavam vir para a Terra para se relacionar com os humanos e geravam filhos conhecidos também como semideuses. Um desses semideuses
é o famoso Hércules, que era conhecido pela sua super força. Outro semideus foi Perseu, que ficou conhecida como o homem que matou Medusa, a mulher que tinha serpentes como cabelo. O outro foi Aquiles, sim, o mesmo Aquiles de Troia. Dizem que ele foi banhado em um rio especial e as pessoas costumavam banhá-los pendurado, segurado pelo calcanhar. Por isso que ele foi atingido pelo calcanhar, que era considerado o seu ponto mais fraco. Foi ele que lutou na guerra de Troia,